Ok. Então a gente está voltando aqui para a segunda parte do nossa live de hoje com a professora Lara Santana, lá de Aracaju, no Sergipe. A gente está conversando, uma conversa super legal sobre como é praticar, né, yoga lá na Índia, em Mysore, com o Sharat Joyce. A primeira parte já está lá gravada no nosso perfil do Yoga na Federal. Vou aqui convidar a Lara. E vocês podem fazer perguntas, né? Fiquem à vontade. A Lara está falando sobre as nossas vivências e experiências. Olá, de novo. E aí, Lara? Quanto tempo? Tá. Poxa, Lara, fala aí também um pouco de você. Eu queria ouvir também a tua experiência. O que que você acha que mudou na sua prática depois dessa experiência? Certamente é muito transformador, né? Fala o que que mudou na sua prática em relação ao método também, talvez na maneira como você ensina. Como é que foi? O que que você aprendeu aí? E estar lá em Mysore? Exato. Essa experiência de ter praticado no berço, né, da nossa tradição, a qual a gente se dedica diariamente. Isso não é algo, qualquer Sim. coisa. Acho que tem uma energia muito forte ali, né? E ele também carrega com ele uma energia muito forte. É inspirador. Eu acho que renova os ânimos, assim, inspira. é, Enfim, e acho que as conferências também que ele faz amarram um pouco pra gente, né? Lança luzes sobre o sentido da nossa prática. Então, para mim, é sempre muito inspirador. Foi muito inspirador estar lá praticando com ele, né? E com a comunidade, não, né? Estar lá e também conhecer as outras pessoas que a gente conhece nessa comunidade, como você, que a gente, né, nós nos conhecemos lá, mas os outros praticantes também. Então, a gente se sente mais fortalecido também como comunidade. Então, acho que foi bem inspirador estar lá. Ver o modo como ele conduz também, eu acho que foi bem interessante, sabe? Aquela coisa de ser rígido, mas com a brincadeira, com a suavidade também, eu Senso de achei humor, né? legal. Oi? É. Com senso de humor, né? Ele Com senso de humor, assim. Teve uma pergunta que me fizeram antes de começar a live, que era se ele era simpático. Então, eu diria que sim, né? Ele é super, eu acho ele super engraçado, assim. Ele é rígido, né? Gosta de brigar, assim, de dar as broncas, mas ele é também super brincalhão. Então, tem isso, né? Ele chamar a pessoa alto, aí vem a pessoa super alta, ele, não, você não é alto, não. Então ele tira a onda também, sabe? Ou dá uma é, bronca e aí ria assim pro lado. Então, essa coisa, né, de endurecer, mas sem perder a ternura. Então, eu achei isso foi uma lição também. O modo como ele conduz, né, com responsabilidade, com firmeza, mas ao mesmo tempo, sabe, de uma forma humana. É isso que eu achei bem interessante também, sabe? exato. Porque eu já tive outras experiências de estar em um local com uma rigidez, mas que transforma a coisa de uma forma um pouco pesada, sabe? E eu acho que ele consegue levar adiante com bastante firmeza, mas com essa leveza, sabe? É isso que eu senti estando lá, sabe? Já tinha ouvido algumas coisas assim de competição e tal, e não senti isso. Eu acho que muitas vezes as pessoas levam aquilo que elas já têm, sabe? Ou de rigidez mental, ou de própria competição que a pessoa tem, aí ela enxerga na prática e nos lugares. Então eu não senti isso. Para mim, eu vi muitas pessoas ali, algumas ansiosas, né? Claro, a gente leva a nossa ansiedade, mas, Verinha aqui, eu perguntei se ele era simpático. Mas eu senti uma energia muito boa de estar praticando lá, com aquela comunidade toda, assim, tão heterogênea. E assim, aprendi muito com o modo como ele conduzia coisas, sabe? De uma forma rígida, que a gente tem que ser realmente, né? Pelo método, que não é o método pelo método, né? A gente defende o método porque a gente sente os benefícios dele na nossa vida. E é isso. Então, eu acho que foi muito rico estar lá. Naquela cultura também, sabe? Porque a Índia é um pacote, né? Estar lá é também estar imerso naquela cultura, você sair e ver os pujas, né? As celebrações. Qualquer lojinha vai ter lá um altar
com uma vela, com incenso, que a pessoa vai abrir e vai fazer aquela celebração, né? Que o puja é né, como é que eu posso dizer outra palavra? Um ritual, né? Que eu faço, então, para aquela deidade, enfim. Então, estar na Índia é viver um pouco disso também. As ruas, as calçadas com as pinturas. Então, a O gente caos entra. próprio da Índia, né? O trânsito da Índia também, que é um negócio. Não, sim, claro. E também sem romantizar, né? Eu acho que a Índia Eu lembro tem. que o Charat falando numa conferência dele lá, porque Sim, se a gente tivesse um trânsito como esse que a gente tem aqui na Índia, em qualquer outro país, por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas iam se matar. é, já- só funciona Lá, lá. É uma loucura. muita buzina para tudo que é lado, o pessoal se fechando, né? Então, Não e tem tem se direção certa, né? Com certeza. Então é um caos que funciona ali, né? Realmente. Se fosse em outro lugar, eu não iam se sei, matar. nunca vi os índices de acidente, mas talvez lá seja menor do que aqui, né? Que, enfim, que não é tão caos. Mas realmente, lá é muita moto, né? Tem os Rishika, né? Que é aqueles tuk-tuk, né? Mais ou menos, um carrinho pequenininho, assim, aberto. E, inclusive, o Uber lá tinha opção de Uber com esses carrinhos. Então, era bem interessante essa dinâmica. E funcionava, né? Mas, então, assim, eu acho que... então, tem toda essa atmosfera que a gente absorve estando lá, né? Estando nesse lugar assim tão poderoso, praticando com ele, que é uma oportunidade, né, que a gente tem, somos beneficiados de ter conseguido isso, porque, claro, é um investimento estar na Índia, né? É, enfim, não é todo mundo que pode fazer isso, largar tudo aqui e ficar um tempo lá. Alguém tinha perguntado antes, né? Acho que o mínimo para ficar lá é um mês, né? E acho que o máximo hoje em dia são 2 meses. Antigamente podia ficar mais. Na Isso época com, de Fata dos Jóias, as pessoas moravam lá. Mas isso hoje tem esse limite. com Ele abre Sarasvati por pode temporada. ficar mais tempo, né? Oi? Com a Sarasvati você pode ficar mais tempo, Pode né? ficar mais tempo. Ah, tá. Pois com Charite é 1 a 2 meses, né? Acho que já tem algumas temporadas que ele abre que tem que ficar os 2 meses, não pode ficar só um. Dessa vez que a gente foi, podia, né? Por isso que eu fiquei só um. Mas acho que o ideal é ficar 2, né? Porque ele já te conhece, e aí no segundo mês a coisa flui O mais. segundo mês é muito diferente, assim, né? Né? Pois é. Vou ter a próxima oportunidade. Até na dinâmica de você receber posturas novas e tal. Sim, sim. E, assim, são muitos alunos, vários praticando juntos, mas o curioso, assim, é que ele conhece os alunos. Eu acho meio impressionante isso, né? E É. você conhece os medos de alguns alunos e hesitações em algumas coisas. Ele parece assim, um leão, assim, né? Ele não é grande, ele é meio, assim, ele é mais baixo, né? Mas ele vai andando e às vezes ele vai fazendo contagens em algumas coisas. Aí lembra muito o Patabi Joyce, assim, né? Os vídeos antigos do Patabi Joyce, acho que pelo sotaque indiano dele. É uma presença muito forte, né? E eu queria destacar a coisa dos praticantes. Tem praticantes fabulosos lá, assim, né? A gente fica sentado esperando a nossa vez de ser chamado, mas enquanto você está sentado, você está vendo corpos muito diferentes e aprendendo, assim, né? Você fica sentado, vê a dinâmica de como o Charat faz os ajustes, de como os assistentes do Charat fazem ajustes, e ver também, assim, para mim, assim, eu não conheço muitos homens assim perto de mim que estão na segunda série, assim, né, do Ashtanga. E homens que têm um ombro forte e costas fortes, essas coisas. Então eu ficava vendo os caras que têm mais ou menos o mesmo corpo que eu tentava aprender como que eles fazem. Eu ficava vendo, putz, como é que ele vai entrar nessa postura? Eu ficava olhando e tal, como é que salta, como é que volta, como é que ele lida com os desafios de uma determinada... Porque são vários corpos diferentes, você pode ficar vendo até como uma pessoa lá. É, Se é incrível porque é uma mesma série com diversas expressões, né? Então, o mesmo asana, ele vai ter uma expressão de cada um. E realmente, é como você falou, lá tem
de diversos corpos, inclusive me marcou que tinha uma senhora e ela fazia a segunda série guiada. Não sei se você lembra Isso. dela. Então é incrível. Eu não lembro quantos anos ela tinha, mas ela já era bem mais velha, assim. Então, e estava lá fazendo a segunda série guiada, que ó, a segunda série já é uma coisa, guiada, né? É... E tem um Então, assim, ritmo, né? incrível, né? Incrível. Ah, e com relação às posturas, né? Então, ele vai passando pra gente, às vezes, como a gente já pratica a segunda série aqui no Brasil, são posturas que a gente já faz. Mas aí ele vai sentindo, né, isso, essa dinâmica, né? Da gente já estar pronto, dele já, na verdade, eu acho que eu sinto que é muito dele já estar acompanhando também, né? Vendo você, como é que você está seguindo na sua Uma coisa que prática. me impressionou muito também lá, eu acho que esses professores mais antigos, eles têm algum tipo de sensibilidade, desenvolve de leitura do corpo, eu acho que da energia da pessoa, assim, né? Sim. Porque, assim, na segunda, eu tinha feito catching, assim, que é segurar o tornozelo por trás, assim, no final. Pensa lá no Urdhva Dhanurasana, na ponte, e você vai caminhando em direção ao teu calcanhar. Aí, inusitadamente, o grande finale do negócio é você segurar o calcanhar por trás, assim, né? Aí eu tinha feito uma vez aqui, tal, e estava morrendo de medo. Eu tinha feito uma vez com o Lucas aqui em Fortaleza, no ano passado. Eu estava com medo dessa postura, ansiedade, medo mesmo. Chegava no Urdhva Dhanurasana e ficava, putz, cara, Lá vem, né? isso eu realmente não estava querendo fazer, eu não estava afim e tal. Uhum. E na primeira semana o Charat me ajudou no Urdhva Mas não Dhanurasana. tem como passar no charade sem fazer um catch. Dropback é a passagem para a segunda série, isso, né? Aí ele olhou assim, aí ele me ajudou no último dropback. Na primeira semana você não faz o catching lá. Aí ele olhou para mim, next week, catching. Eu gelei, assim, não, eu tô bem aqui fazendo a minha primeira série. Não, Aí a segunda semana chegou, a coisa do catching, não sei o que, difícil. Na terceira semana, ele me colocou, né, com essa altura, com ombros e tal, fortes, ele me colocou fazer o catching por cima, assim, né? Sem tocar no chão. Na hora que eu Uhum. estava descendo, ele me segurou no quadril. Falei, tipo, o que é isso que esse cara vai fazer agora, né? Tipo, confia, né? Confia. Tu já saiu do Brasil pra cá, tá aqui nessa roubada, né? Confia e é isso, vai lá. Ele segurou meu quadril, eu não consegui ir pro chão porque ele segurou meu quadril, e ele é forte, assim, ele é baixo, mas ele tem força, Não, é assim. incrível. Aí ele segurou nos meus braços e pá, pá, aí montou o catching, assim, comigo. Que isso? Que Absurdo. absurdo, cara. Não, é Por... incrível. Incrível. Eu presenciei também uma cena lá. Primeiro que esperar, assim, a gente aprende um monte, né? Esperando. Porque a gente está, além de aprender a lidar com a própria ansiedade de praticar. Mas eu presenciei uma cena com casting também. Tinha uma pessoa assim, bem alta também. Aí uma assistente foi fazer o casting, né? Uma curiosidade que surgiu aí nas perguntas é se os assistentes são indianos. Então, assistentes são professores autorizados ou certificados, né, que se candidatam para ser assistentes. Tem uma candidatura hoje em dia. Então, são todos esses assistentes são professores que já são autorizados por ele. Tá? Então, não necessariamente indianos, né? Pode ser, mas a maioria não é, na verdade. Vários professores, Do mundo muito, inteiro, pode ser. muito internacional. Então, aí o assistente foi lá, tentou fazer o catch com a pessoa e não conseguiu. E ele tava assim, olhando, ele tava ajustando alguém e falando, não, ele falando assim, faz o catch, coloca ele no catch. Só que o assistente não conseguiu. Aí, isso o cara já tinha sofrido lá tentando, né? Aí o cara voltou e aí ele foi lá. Aí ele foi e colocou a pessoa no catch, né? E aí depois ele virou assim, who's the boss? Virou assim pra gente que tava assistindo. Who's the boss? A gente se acabou de rir. Mas é incrível, porque assim, ele tem uma. É por isso que eu falei no início, que é uma coisa de energia também, sabe? É uma coisa. É incrível, porque não é só físico. Ele faz a pessoa ir para alguns lugares, sabe? Físicos que, sei lá.
que é para além da nossa capacidade, Estou sabe? falando com a Rochelle aqui, Lara, que parece meio a síndrome de Estocolmo isso, sabe? Na síndrome de Estocolmo, na psicologia, né? É aquela pessoa que gosta ou fica apaixonada ou gosta muito da pessoa, é o refém que se apaixona Ah, pela pessoa que sequestra ela, né? Jesus. Aí a minha metáfora é que, tipo, depois de fazer vários sketches lá com o Charate, você começa a gostar dele, mesmo ele tendo te colocado numa situação extremamente difícil, ruim, desconfortável, que você quer chorar e sair correndo, né? Aí É. assim, ele meio que te liberta da postura que ele mesmo te colocou. E ele fala uma coisa interessante com relação ao Cat, né? Todo mundo pergunta, mas por que essa coisa com o Cat, né? Porque realmente é algo muito intenso, né? E aí ele diz assim, né? O segundo sutra lá dos Yoga Sutras de Patanjali fala que o yoga é Chitta Vritti Nirodha, esse controle das atividades da mente. E aí ele pergunta, quando você tá lá no Cat, você consegue pensar em alguma coisa? Você pensa no Tita quê, né? Brit, a gente tá te colocando, você tá na prática aí, tentando realmente, você não consegue pensar em nada, você só, tu, né? Então, ele fala isso, né? Então, é interessante, realmente. Na conferência perguntam para ele, né? Pô, assim, Charate, por que essa coisa de backbending tão intenso e catchings e tal? Aí ele fala, né, como a Lara falou, você pensa no quê quando você está fazendo catching, né? Quando você está fazendo? Você É, não pensa em nada, cara. A mente vai fica pensar no como branca, assim. pensar, no que vai fazer depois, no café da manhã, dá Não um tem branco. dívida, não tem dívida, não tem obrigações, não tem nada. Você Você tá ali na presença, né? Então, é sensacional. realmente, é uma teoria, né? Interessante. E assim, uma pessoa tinha me perguntado também se ele elogia quando a pessoa consegue fazer alguma coisa. E ele é bem durão, né? Uma coisa interessante dos indianos é que eles não têm papas na língua assim para criticar, sabe, para ser duro realmente, dizer que você está fazendo uma coisa errada, né? Fala mesmo, como você comentou no início, né? Quem te ensinou isso? Quem é esse professor? Não, não faz isso, né? Mas ele elogia, assim, né? Então quando você consegue, ele faz. Very good. Very Né? good. Ele faz os elogios também. Very good. Legal. Eu sofrendo nessa coisa de backbending lá, na coisa do catching, ele fala depois, very good, very good. Ele fala very good. Esse eu morto. E o mais inusitado é que depois do catching, que é esse negócio extremamente intenso, assim, acho que até teve uma postagem do... Qual é o nome daquela coisa do yoga, do meme do Ashtanga Internacional? O Incorrect Incorrect Method. Method, né? Adoro. O Incorrect Method colocou que como o charate passa novas posturas para você. Aí depois do catching, cara, você tá tipo em outro mundo. Você meio que tá inusitado, muito confuso, não sabe muito bem onde você tá. Ele olha para você e te dá nova postura. Aí ele diz, né? Próxima. Tem uma coisa que você falou disso, eu lembrei de uma coisa interessante. Que ele geralmente ele avisa, né? Próxima semana ou amanhã vamos fazer tal postura, né? Porque tem uma coisa interessante que terça-feira ele não dá posturas novas. Não sei se você lembra disso, porque diz que é o dia que o regente é Marte. Marte é o regente da terça-feira. Então não é bom dar posturas novas, né, na terça-feira. Então ele não dá por isso. Não. E aí, às vezes, enfim, não é um dia. Então aí, eu lembro que quando ele foi me dar o Pachasana, que é a primeira postura da segunda série, aí ele falou, não sei se foi uma quinta, que ia ter lua, aí ele fez, próxima quarta, ele falou assim, próxima quarta, Pachasana. Não. Aí ele repetiu ainda algumas vezes, no outro dia, próxima quarta, Pachasana. Só Pachasana, tá? Ainda falava assim, meio que não se empolgue. Só Pachasana, que é a primeira Às postura vezes da você está saindo, né? Eu acho que uma outra coisa que eu aprendi muito legal lá nessa prática com o Charata é quando você está deixando assim um ambiente do professor, você fala com ele. Isso é muito legal. Você fazer contato e visual com ele, você está saindo, você agradece a ele. Às vezes quando você está saindo, ele pergunta, You, did you catch?
Aí você balança meio, tipo, putz, não, foi delicado. Aí ele fala, cachaça, né? É. Aí ele Ou dá, então ele diz assim, amanhã eu quero ver. é, Rolou isso comigo no início. Ele fez assim, enquete, aí eu fiz. Aí ele, amanhã eu quero ver. Eu, tá certo. Aí no outro dia chegou um assistente para fazer comigo, aí eu fiz, não, ele quer ver. Ele quer ver. Aí ela, tá certo. Aí eu fiquei lá esperando para ele fazer comigo. Então, é engraçado mesmo isso. Essa dinâmica, né? E essa coisa de também, dessa reverência, né? Eu acho que você escreveu sobre isso uma vez, fez um texto. Você comentou também no outro bloco, né? Comentando como essa prática fez você enxergar, acho que, o professor de outra forma, né? exatamente. E eu sinto que eu me identifiquei com esse seu texto também. Eu acho que essa coisa da reverência, sabe? Eu acho que na vida acadêmica eu era, sabe, aquela, assim, muito pé atrás, assim, muito crítica. E a gente pode ser crítico, né? Mas, assim, eu acho que a prática de yoga me ensinou, assim, a ser mais humilde nesse sentido, sabe? E a prestar reverências. É um agradecimento, não é, né? Não é se rebaixar, não tem nada a ver. É lindo mesmo você sair, antes de sair, você esperar para ter esse contato visual, né? Isso. Agradecer alguns alunos lá, como curiosidade, né? Alguns alunos esperam que ele vá lá na bordinha da sala e vão lá, faz a reverência até o pé mesmo, né? Então faz essa reverência mesmo, tá? Pega, se curva diante do charate para ir embora. Eu confesso que eu não fiz isso, mas antes de ir eu sempre esperava para fazer a reverência e sair. Então, é um respeito, né? Um agradecimento por tanto, né? Por essa troca. Eu acho bacana isso. É algo que o yoga me ensinou. Eu acho que minha muita resistência é muito inusitado, assim, né? Porque às vezes a gente ataca e tem resistência, é muito rebelde, e desconfia sistematicamente da pessoa que mais quer te ajudar, assim, né? Isso Sim, é um ponto muito comum, assim, você atacar pessoas que querem te ajudar. É um negócio, é uma espécie de complexo psicológico muito esquisito isso, né? E na interessante. academia, com essa coisa muito competitiva também, você não aprende a colaborar, assim, você É, aprende a competir, cara. É é muito verdade. desgastante. E de uma posição cômoda, às vezes, o aluno mesmo, ele tá lá, né? Cômodo. Então, é muito fácil para a gente atacar o professor que está ali na frente, né? Pois E aí, quando a é, gente vira professor, a gente sente, né? Como é o você revés. começa injustamente, você começa a fazer umas críticas muito duras e acho que desleais também. Você não consegue ver o contexto, que a pessoa também tem uma história. Ela não precisa ser perfeita, cara, né? Ela não precisa ser um guru que vai salvar a tua alma. Assim. O professor ele está lá porque ele tem um pouco mais de experiência do que você, está de boa vontade, te acompanhando, né? Está defendendo uma tradição que faz benefício para muita gente. E aqui a gente pensa que agradecer é menos, ou até essa coisa do prostrar, acho que uma cultura muito cristã parece uma coisa de submissão, né? De você Pois é. Uhum. subserviente a alguém, né? Você é muito submisso a alguém, e aí você se prostra à pessoa. Mas na Índia tem uma outra conotação, assim, tem Total. uma conotação de um agradecimento, de uma gratidão profunda pela generosidade do professor estar ali com você, te acompanhando e está dizendo, está mostrando para você coisas que você poderia ter talvez sozinho, mas a incrível gentileza e generosidade disso você agradece, né? Por estar com a pessoa, especialmente alguém que já passou pelas mesmas coisas que você passou, está passando agora, Exatamente. não cai naquela coisa de pensar que, pô, Eu isso é só posso fazer tudo só, né? eu tô sozinho. Acho que a É, coisa não. do herói sozinho, solitário, do tipo, são as minhas dores, ninguém passou por isso, ninguém sabe o que é passando. Isso é uma balela, cara. Isso acaba te isolando. Por isso que eu acho que a prática nos coloca nesse lugar de perceber que nós somos todos iguais, né? Somos todos um só. Porque, de fato, a gente, por mais que a gente passe por alguns processos diferentes, todos vamos passar por processos. Né? Todos vamos enfrentar alguma dificuldade. Não importa qual seja, em que momento seja, mas a gente vai enfrentar as dificuldades, vamos enfrentar as nossas dores. Então, nós todos estamos aqui para isso, né? Para aprender. Então, abre a nossa percepção para isso, sabe?
né? Eu sinto muito isso. E o professor é isso, é claro. O professor ele não pode fazer por você, né? Mas ele mostra no caminho, ele abre e ele doa, né? Uma doação também. Mas aí cada um é que tem que fazer o seu papel, o seu trabalho. Né? O dever de casa, cada um. E cada um faz por si mesmo. O professor, existe essa relação, né? Que é linda, que é bonita, que é forte, do professor mostrar um caminho e doar um pouco do caminho dele. Mas depois o nosso papel também não é de criar expectativa. Nem o aluno achar que a gente está criando expectativa, que depois vai decepcionar o professor. Acho que não é bem por aí. Porque a prática é para cada um. Né? Eu acho que o aluno tem que perceber isso. É de você para você. Então, quando o aluno vem me pedir desculpa por alguma coisa, não é para pedir desculpa. Né? Não é isso. Não vai me decepcionar. É por você. Quando eu incentivo, é por você, não é por mim. Né? Eu gostei dessa reflexão, né? O professor, ele não vai subir no tapete por você, né? Ninguém vai poder subir no tapete por você. Você vai ter que desenrolar o tapete e você vai ter que subir e fazer a tua prática. Acho que isso é uma ótima metáfora para a vida. Ninguém vai poder tomar as decisões por você ou assumir a responsabilidade por você, né? Você, em algum momento, vai ter que fazer isso. O professor ele só está te acompanhando, né? E é muito bom ter alguém que possa te acompanhar. Eu acho que eu tenho muito respeito e gratidão por isso. E eu acho muito inusitado que eu não aprendi isso na academia. Eu aprendi isso no Nem eu, nem eu, yoga. Marcos. Então, foi o Depois, yoga que me ensinou também. vai ser muito tóxico, muito individualista, muito competitivo, né? Sim, as pessoas adoecem na academia, né? Cada vez mais, infelizmente. Com esse Tá bom, produtivismo. tem toda a razão. Assim, quando você fala que você não quis ficar na academia, eu posso completamente entender, né? Ah, Posso... eu nem comentei, né? Depois eu fiz a opção e aí, ano passado, eu abandonei a academia. O Oliver tá aqui. E fui direto, e fiquei só na prática. Vamos dar um oi, Oliver. Para Marcos. Olha só Oi! que legal. Até o Oliver apareceu aí. Cara de Quero anjo, conhecê-lo. mas não é não. Quero conhecê-lo. Então tá, Pois muito bom, é, Lara. Fala muito umas palavras bom aí pra gente. Eu adorei te receber aqui. Conte com a gente aqui no também. Recife. Aracaju e Recife juntos. É uma sanga bonita, uma comunidade no Nordeste. Eu acho que a gente tem que articular mesmo, ficar mais forte, né? E poder beneficiar outras pessoas com esse método tão poderoso e transformador. Então conta com a gente aqui, né? Para as coisas legais que vocês fazem aí. Você, o Tony e a sanga de vocês. Ah, gratidão, Marcos. Muito obrigada pelo convite, por essa partilha. Continue também, você e Rochelle aí fazendo esse trabalho tão legal, esse conteúdo tão importante que vocês vêm fazendo, as frases também, eu venho acompanhando. Muito bom, muito bom. A gente tem que ir despertando mesmo esse diálogo, né? E aí a gente tem que conversar sobre tudo no yoga, né? O yoga está na vida e é para a vida. Então eu acho que a gente tem que conversar sobre tudo, a gente tem que abrir os horizontes e fortalecer essa comunidade, com certeza. A gente quer receber vocês aqui, quer ir para aí também. Né? Aqui a gente está assim, a pleno vapor, querendo fortalecer mais, ampliando a casa para fortalecer mais a comunidade, para mostrar que yoga é para isso mesmo, né? É pensar sobre o que a gente come, por isso que a gente está aqui plantando as nossas coisas, porque a gente tem essa oportunidade também, né, de ter esse cantinho aqui. E estabelecer essas relações, né, no Nordeste. Então é muito bacana a gente usar também essas redes sociais para fazer isso, porque é o que a gente pode fazer nesse momento, né? Então, muito bom, valeu pelo convite, adorei ter esse bate-papo, esse revival aí sobre Mysore, que dá saudades, né? Muito gostoso esse tempo que a gente fica lá, muito aprendizado. E faz amigos, né? E faz amigos. Isso é muito Com legal. certeza. Então, acho que o yoga é transformador. A gente está fazendo com o coração, ensinando coisas que a gente aprendeu um pouco nessa partilha, nessa prática diária, nessa experiência. Eu acho que é muito mais do que a asana, muito mais do que a asana, né? E pode ser muito mais relevante, né, para o nosso tempo e para as pessoas, né? Que beneficie mais pessoas, né? Yoga para todo mundo. Vamos ter novidades boas aí no futuro. Com certeza, valeu. Valeu, Muito bom. gente. Beijão para vocês aí. Beijão para Obrigado todos que ficaram pelo assistindo a gente. apoio. Valeu, obrigado pelo apoio aí. Valeu, Lara. Valeu, Tônia. Tchau.